pessoas, boa noite. Acho que agora sim eu tô ao vivo. A doutora Ana Flávia já tá online. Deixa eu adicionar lá. Tô vendo um monte de gente aqui online. Abaixa, amiga. Oi! Oi. Gente, eu vou ter que interromper aqui a live a qualquer momento para botar o Kiko para dentro. Porque ele pediu para sair, pediu para entrar e não me deu olê. Hoje a gente vai começar, né, uma série de algumas lives para esclarecer alguns assuntos assim que a gente tem pouco acesso à informação, que a gente tem pouco material para a gente buscar, tem muito mito, né? Muita lenda urbana, lenda rural, vou chamar de lenda rural, e que a gente vai esclarecer. Para quem não me conhece, eu sou Tânia Alves, eu sou nutricionista e faço parte aqui do Dieta Carnívora Brasil. E vou deixar a doutora Ana Flávia se apresentar. Oi, gente, família carnívora, boa noite. Para quem está chegando agora, eu sou Ana Flávia, zootecnista, integrante do Dieta Carnívora Brasil. Hoje vamos começar a série de pecuária e meio ambiente. Vamos aprender um pouquinho. E aí a doutora Ana Flávia fez toda uma pauta para a gente, para justamente dar um enredo para a gente, né? Porque às vezes as coisas ficam meio soltas, não sabemos de onde viemos e para onde vamos. Então ela vai começar a falar da situação, né? De como começou essa questão aqui, como é a situação de pastagens hoje no Brasil. Uhum. Ó, é o seguinte, eu falei com a Taninha que a gente deveria começar pela parte das pastagens, porque, assim, a meu entender, a gente precisa construir um pensamento com relação à pecuária. Por onde a gente começa? Pelo começo. Antes da gente comprar um animal, a gente tem que estabelecer um meio onde ele vai viver. Então, se é na pastagem, vamos começar a falar de pastagem, né? Então, vamos lá, gente. Eu sei que vão ter algumas coisas repetidas que eu vou falar aqui, porque teve gente que me viu no Alimente, né, me ouviu no Tribo Forte ou em outras lives. Então, assim, para a galera que já é de casa, um pouco de paciência, que a gente vai ter sempre que repetir certas coisas até que as pessoas consigam assimilar o negócio, né? Mas, então, vamos lá. Não adianta as pessoas reclamarem das pastagens, porque elas são 1/3 do planeta. Elas também são vegetal, assim como qualquer outro vegetal, assim como o brócolis, assim como a alface, assim como a ervilha, o coco, né? Pastagem é vegetal. Então a gente não tem que ter nada contra a pastagem, certo? Beleza. Como é que a gente caracteriza um pasto natural, uma pastagem natural? Né? A vegetação ela é caracterizada de acordo com as condições edafoclimáticas. O que isso quer dizer? Solo. Antes da planta existir, existiu, entre aspas, o solo, para que desse condições para a planta nascer. O clima daquela região. O pastejo animal, que altera, né? A existência dos animais ali presentes altera a vegetação. E quando eu estou falando de animais, eu não estou falando só do gado. Eu estou falando de animais domésticos e estou falando também de animal silvestre, né? A gente não tem só os ruminantes vivendo numa pastagem. Tem insetos, tem micro-organismos, tá? Tem pássaros, tem animais que o ambiente restrito deles, sem as pastagens, eles não sobrevivem. E não só os ruminantes, né? Então tá, e o que os ruminantes comem? O que os animais que nos interessam, que no caso é o gado, comem? Tá dando microfonia? Muito pouco. Eu tô me ouvindo, não sei, parece que tá dando uma... Enfim. O que os animais comem? Tá.
que os animais comem? Forragem. A gente tem que estabelecer duas coisas diferentes. Pasto é uma coisa, forragem é outra. A forragem é a parte da planta comestível, né, excluindo os grãos, que foi produzida no pasto. Pasto é tudo aquilo que está acima do solo. Tanto faz, gente, se é gramínea ou se é leguminosa. As pessoas têm receio de achar que leguminosa é prejudicial ao meio ambiente, porque leguminosa, feijão, grão, entendeu? Mas, gente, as leguminosas, elas exercem um papel fundamental na natureza, que é a fixação do nitrogênio. Aí ele tá falando para você colocar fone que melhora. Peraí, vou arranjar o fone, só um minuto. Deixa eu ver aqui se o meu liga ou não. Pronto. Vai lá. Então. Estão me ouvindo? Sim. Tá. Não tá mais dando microfonia agora? Não, melhorou muito mesmo. Nossa, que bom. Então, assim, só para deixar claro, um conceito muito importante: pasto, gramínea e leguminosa, beleza? Então, vamos lá. Quando chegaram os portugueses, os espanhóis, né, os colonizadores no Brasil, o que tinha aqui? Qual que era a vegetação daqui? 89% eram formações florestais. Quando a gente fala formações florestais, eu estou falando desde a floresta densa, com árvores grandes, a copa se fechando, quanto florestas, né, de árvores um pouco mais espaçadas, menos densas. E 10% apenas do Brasil eram o que a gente chama de formações campestres. Formações campestres, antes a gente encontrava no Rio Grande do Sul, nas áreas inundáveis da Amazônia, do Pantanal e o Cerrado. Por que eu estou falando disso? Né? É um histórico do nosso país. E, assim, essas áreas de campos, elas são caracterizadas pela uma abundância relativa de leguminosas. Então, assim, já começa daí. Não é só folha, não é só aquela forragem, aquele pasto que as pessoas imaginam que a vaca está lá comendo, entendeu? Tem leguminosa também, né? Sempre existiram as leguminosas para fixação do nitrogênio, tá? A gente pensa, né, num gramado, né? A gente pensa num campo de futebol enorme com um monte de vaca. Né? Exatamente. Só que não é só isso, né? Na verdade, necessariamente só isso. Tem outras plantas, outras vegetações. Exatamente. É uma biodiversidade vegetal muito rica. Uhum. Exatamente. E daí, como que começou? O Brasil, ele foi desbravado, né? A região central aqui, que hoje, né, o centro-oeste, é a região maior produtora, onde tem a maior concentração de gado do país. Foi desbravada com quem, gente? Antigamente não tinha trator. Usava o quê? O gado. O que Taninha vai fazer, Taninha? Pode falar. Vai fazer o Kiko. Tá bom. Desbravava-se o cerrado brasileiro, né, o interior do Brasil, com boi, certo? Pegava o boi, botava ele lá como animal de tração e derrubava a floresta. Derrubava mesmo, para valer, entendeu? Só que aí, qual que era o intuito, o objetivo principal, inicial? Era preparar a terra a médio e longo prazo para o cultivo anual de milho, de algodão, né? Gente, inicialmente, os grãos sempre tiveram, na verdade, uma importância muito grande, porque, por exemplo, o algodão também é grão. O ser humano precisava vestir, entendeu? Então, assim, derrubou floresta, sim, para culturas anuais. E quando o comércio de sementes
estava ruim, plantava-se muda de plantas forrageiras, mudas de capim, entendeu? Então, assim, a vinda do capim veio, na verdade, nos navios negreiros da África, né, junto com os escravos, e por conta da similaridade, né, dos dois continentes, América e África, né, clima tropical, os capins, né, se deram bem aqui, capins africanos se deram bem aqui. E aí, então, o que acontece? Os capins desmatou floresta para plantar capim? Sim. Só que inicialmente foi para cultivo de vegetais, cultivos anuais, que a gente fala, né? Que era, né, a moeda de troca, digamos assim, né, de exportação, né, de venda. Os grãos sempre foram muito importante para o comércio brasileiro desde sempre, né? Aí, e principalmente, café, formação de cafezais nas melhores áreas. Então, assim, a mensagem que eu quero deixar para vocês, eu resolvi trazer esse histórico da agricultura no Brasil, é que nós, comunidade carnívora, família carnívora, enquanto a gente toma o nosso cafezinho preto todos os dias, abençoado, a gente não pode falar mal da produção vegetal. Enquanto a gente se veste, ninguém sai pelado, certo? Né? Roupa de algodão. Veio de uma produção vegetal. Entendeu? Então, assim, a gente não deve... esse embate nosso de vegetal versus animal é no mínimo bobo, é no mínimo mostrar desconhecimento total. Né? É contraprodutivo. Exatamente. Todo mundo perde, ninguém ganha, né? Eu acho que exatamente. Perde tempo, porque a gente perde tempo, perde energia, e enquanto a gente poderia estar promovendo o que a gente acredita, a gente está batendo naquilo que não é nem para bater, que a gente realmente, se a gente fosse tentar analisar, no fundo a gente nem é contra, né? Então, aí fica um falando do outro, né? Assim, ó, quem é a favor fala que está desmatando as florestas para criar gado, e quem é carnívoro fala que está desmatando floresta para comercializar grão, e fica meio que uma coisa contraprodutiva, né? E você vai até falar um pouquinho, né, sobre essa questão, né, do que existem pontos que podem ser melhorados dos dois lados, né? E, gente, não vamos começar a ter utopia, né? De que é para todo mundo ser carnívoro. Pera, calma. Não é assim, né? No mundo somos mais de 7,5 bilhões de pessoas, e não quer dizer que a carnívora foi o melhor caminho para você, a melhor solução para você. Para a gente aqui que está falando, na verdade, foi, né? Mas não quer dizer que nunca a gente vai colocar um vegetal na boca, não quer dizer que a gente vai dizer que o vegetal mata, porque, gente, isso é um discurso muito polarizado, né? Ficam criando-se polos e atritos entre esses polos, totalmente desnecessário, e todo mundo perde. Quem está nos extremos e quem está ali no meio, né? Com certeza. E a gente entender isso, aprender isso, essa contextualização que a doutora Ana está trazendo, de que, peraí, não, antes ela era floresta, mas começou a desmatar por quê? Começou a desmatar para criar gado, para criar, enfim, porco, galinha? Não. Começou principalmente para criar grãos, né? Produzir grãos. Então, a gente meio que se perde, né, nas coisas, e fica sem esse contexto de onde viemos e para onde vamos, fica meio que tipo de chocadeira. Nasci aqui assim do nada e é assim, né, desde sempre. Não, tudo tem uma história. E a gente entendendo isso e a gente sabendo atuar de maneira positiva, o que acontece? A gente vai melhorando para o futuro, né? Então, as coisas não estão estáticas. Vai lá, continue aí. E aí, assim, pegando o gancho dessa história da produção vegetal, eu queria só lembrar, eu acho que não sei se eu já falei esse dado em algum outro momento, mas assim, qual que é a distribuição territorial nossa hoje, né? 18% do nosso território nacional, 18,6% para ser mais exata,
é pastagem, tá? 7,3% é lavoura. Então, assim, não adianta a gente atacar o outro lado, sendo que nós somos a maioria, uma maioria do bem, mas somos, entendeu? E outra coisa, que pode ser até, assim, um dado chocante para vocês. Eu também acho interessante a gente desmistificar hoje na live a questão de monocultura. A monocultura em si, a palavra cultura de uma espécie apenas, não é necessariamente o cerne da questão, o X do problema, entendeu? Eu vou mostrar para vocês o porquê. E a gente também não pode falar da monocultura porque a gente tem monocultura de capim, entendeu? Como é que eu falo de uma monocultura, seja ela de milho, de algodão, se eu tenho monocultura de capim no Brasil inteiro, entendeu? O pecuarista planta árvore, ou quando ele vai estabelecer uma área de pastagem, ele, ele deixa as árvores que estão ali naquele local, deixa. Mas, necessariamente, a pastagem é uma monocultura. Não deveria ser. O ideal é que não fosse, né? Quanto maior a biodiversidade, melhor, inclusive, para a produção animal, né? Mas isso daí é uma outra questão que a gente vai ver. Então, vamos ver por que essa questão que o problema em si também não é a palavra monocultura, entendeu? Então, vamos lá. Quais são as vantagens de se criar ruminantes num clima tropical? Alto potencial das gramíneas forrageiras, né? No clima tropical, a gente tem tudo que uma planta precisa. Nutrientes, temperatura, intensidade luminosa, né? Então, as plantas deitam e rolam aqui no clima tropical. Embora a gente saiba que plantas de clima tropical, elas têm menos atividade fotossintética, são menos proteicas, digamos assim, menos nutritivas, né? Mas tem uma diversidade maior, então compensou aí para o animal, né? Então, outra coisa em relação ao animal, mito. As pessoas imaginam que um animal só sofra quando ele está em confinamento, né? O pessoal reclama do período de engorda em confinamento. Mas vejam bem, das 5 liberdades, né, que a gente fala, do bem-estar animal, livre de fome, sede, desconforto, lesões, medo, né? Um animal em estado livre, né, livre na natureza, livre no pasto, ele também sente fome, tanto que ele vai atrás da comida. Ele também sente sede, tanto que ele vai atrás de uma água para ele beber. Ele sente medo. O bovino, os ruminantes, de uma forma geral, são presas. Então, ele não sabe que ele está ali numa área, supostamente, com menos risco de predadores, com menos risco do que se ele estivesse lá numa savana africana, entendeu? Ele não sabe. Então, ele tem aquele estado de alerta o tempo todo, medo de predadores. Então, isso é natural. Ele pode se lesionar durante o comportamento social dele, entendeu? Ele pode contrair alguma doença ali e sentir dor. Então, assim, essas 5 liberdades, né? O sofrimento animal, ele pode ocorrer se o animal estiver no pasto ou se o animal estiver confinado, entende? Então, assim, vamos pensar um pouco. Livre, sem nenhum propósito. Sim, exatamente. Entendeu? Outra vantagem da criação de ruminantes em pastagens é o baixo custo, né? O baixo custo, se você fizer as escolhas corretas, como a gente vai comentar, né? E também geração de menor quantidade de resíduos orgânicos com potencial poluidor. Quando você tem um animal confinado, você tem que dar um fim a resíduos de uma forma mais eficiente, digamos assim, do que quando o animal está lá livre, porque as fezes, por exemplo, vão ser distribuídas no ambiente. Agora, num confinamento, você vai ter que recolher aquelas fezes e levar para algum lugar, né? Então, assim, menos resíduos orgânicos numa criação a pasto. Fala sobre o uso do azeite de... Meu Deus. Não. Outra coisa que eu queria falar para vocês também. Uma vantagem de criação de animais em pastagens. A qualidade do produto, né? Excelente qualidade do produto. Só que, assim, as pessoas confundem
Por exemplo, eu poderia deixar um animal, no caso um bovino, viver no pasto sem dar nenhuma suplementação animal para ele, sem fazer nenhuma adubação ali, né, da pastagem, sem nada, como se ele estivesse livre na natureza. Tem como eu criar um animal, como, né, mimetizando ele livre na natureza, tem jeito. Só que aquilo vai ser um estado de sobrevivência, ou seja, de manutenção. Não é aquilo que não é isso que a gente precisa. A gente precisa de um estado de produção. A pecuária, assim como nós carnívoros, não estamos buscando o nosso melhor, entendeu? A melhor versão de nós mesmos. A pecuária também precisa da melhor versão dela mesma, né? Então é aí que a gente entra, né? Com o uso de adubos, enfim, de defensivos de uma forma geral, de suplementação animal e uma série de técnicas, entendeu? Alguém falou não dá o documentário Cowspiracy. Gente, a gente está falando de realidade brasileira. A gente está falando do Brasil, tá? Só para vocês entenderem. Quando vocês estiverem experts em saber sobre a pecuária, sobre a questão, né, de produção, tanto animal quanto vegetal no Brasil, se sobrar tempo, energia, a gente pode abordar sim, tá? Mas é totalmente diferente. E estão havendo muitas das dúvidas que as pessoas hoje têm como consumidoras ou como simplesmente cidadãs, mesmo quem não está muito preocupado com o meio ambiente, quem não está muito preocupado se é vegetariano, se é onívoro, se é low carb, se não é, quem é carnívoro, quem não é. Boa parte desses mitos é por quê? Por conta desses discursos de outros países, né, que tem muitos ativistas. Então, por conta disso, vai vendo no jornal, isso vai ganhando espaço, vai ganhando força. Então, é o que eu falei aqui no início da live. Ou a gente trabalha dando força para aquilo que é verdade, para aquilo que a gente acredita, ou a gente vai gastar o nosso tempo, nossa energia batendo, né, dando porrada e promovendo, tá? Aquilo que não é interessante para a gente. Então, primeiro, vamos aprender, vamos entender, dominar sobre a produção de gado no Brasil, tá? Porque a maioria do nosso público é do Brasil, está no Brasil, então é uma realidade diferente, por exemplo, da minha aqui na Noruega. Se você está nos Estados Unidos, a sua realidade é outra. Então, por exemplo, quando a gente vier falar aqui sobre orgânico, provavelmente não vai valer para você que está nos Estados Unidos. Isso vale apenas para você, consumidor do Brasil. Então, Cowspiracy, essas coisas muito sensacionalistas que a gente vê de ativistas, na verdade, nada tem a ver. Não quer dizer que nada ali valha, né? O que a gente está querendo dizer aqui, na verdade, também, outro ponto, né? A gente precisa de produção de vegetais, a gente precisa de produção animal e a gente tem que focar em melhorar essas produções para a gente atingir o melhor potencial, uma coisa mais otimizada, uma coisa mais bem bolada, né? Para a gente saber lidar, para que isso seja sustentável. É aí que entra a questão da sustentabilidade. E existem críticas, e existem pontos de melhora, tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos, quanto na Europa, na Ásia, na África. Existem pontos a serem melhorados e a gente não negligencia eles. A gente não vai falar, bater palma, achar que é bonitinho, que tá gracinha, que tá bonitinho, porque a gente é carnívoro, porque a gente levanta uma bandeira ou levanta outra. Aqui é para vocês terem conhecimento, entende? De uma maneira neutra. Não tem ativismo, não tem ideologia, não tem isso. É o conhecimento puro e simples. E aí cada um vai acreditar naquilo que quer, vai usar como argumento aquilo que der na cabeça de cada um, né? Mas, assim, aqui a gente está tentando trazer a coisa de uma maneira séria, muito neutra, do ponto de vista de não estar levantando nenhuma bandeira. A gente quer que você tenha conhecimento, entenda. Não, o planeta não vai acabar porque você está comendo carne. Não, o planeta não vai acabar porque você está comendo grão. É isso que a gente quer dizer, né? Que existe toda uma ciência por trás disso, que existem engenharias, existem várias coisas, ciências que atuam nisso e que isso tem sido melhorado com o passar dos anos, né, das eras. Então, igual a doutora Ana Flávia falou aqui no início,
quando tinha Brasil, não tinha tratores. Quando o solo brasileiro começou a ser explorado, não foi com tratores, foi com animais e tudo. Tração animal. Então, a questão é essa, sabe? Então, assim, acho que a gente tem que ter muito claro qual é o propósito da coisa, tá? Mas se sobrar tempo, claro que a gente pode comentar o Cowspiracy, não hoje, não aqui nessa live, mas num outro momento. Pode ser algo relevante, pode ter algumas similaridades, não sei. Não vi, não assisti. É aquilo, né, gente? A gente, às vezes, tem que focar mais em aprender sobre coisas que vão acrescentar a gente, não coisas que vão fazer a gente perder tempo, né? Passa raiva, muitas vezes, gente. E a maioria dos documentários não tem nenhuma base científica forte, tá? Então, amores, documentário, principalmente de Netflix, não é fonte científica, tá? Então, ali, o grau, né, de confiança que você tem naquilo dali é muito baixo. Bora lá, onde você parou? Bora. Então, a gente parou. Eu vou começar a falar, eu falei as vantagens, né, de se criar ruminantes num clima tropical. E eu vou começar agora a falar para vocês, eu não diria que são desvantagens, né, mas são pontos que a gente tem que ter cuidados. Por exemplo, imagina lá, eu tenho um manejo holístico, tá? Eu faço uma agrofloresta na minha fazenda, né? Uma biodiversidade vegetal e animal incrível na minha propriedade, entendeu? Só que aí, o que acontece? Quando eu fui estabelecer uma área de pastagem, eu não coloquei, não me dei conta do local adequado para implantar aquela minha pastagem, porque, gente, dentro de uma fazenda, você tem áreas com diferentes declividades, você tem áreas com o solo de diferentes... uma área o solo está mais ácido, outra área o solo não está tão ácido assim, entendeu? Com diferentes características do solo, que isso interfere completamente, né? E aí a gente chama, assim, que são áreas potencialmente adequadas para a agricultura e áreas que não têm um potencial agronômico, né? Então, assim, você imagina, na hora que eu fui estabelecer essa minha agrofloresta, tá? Eu tenho lá uma produção orgânica, tá bom? Né? Uma fazenda, assim, ótima, né? Super biodiversa. Aí, eu não soube escolher o local da minha pastagem. Eu não soube, apesar de eu ter várias espécies vegetais e animais, mas eu não soube escolher a espécie vegetal para aquele local da minha fazenda e para diferentes pontos da minha fazenda, tá? Eu não soube escolher, eu tenho várias raças de bovinos lá, eu tenho várias ovelhas, mas eu não soube escolher as raças ideais para aquele meu clima, entendeu? Eu estou num clima quente, aí eu peguei e trouxe um bovino norueguês para cá, porque eu achei ele lindo, tá? Ele é lindo, então eu trouxe, tá? Eu tenho bovino norueguês, eu tenho bovino americano, eu tenho bovino japonês, eu tenho boi de tudo quanto é lugar do mundo, tá? Eu trouxe. Beleza, tá bom? Gente, vocês acham que isso dá certo? Não dá, entendeu? O sucesso da pecuária, e principalmente ambientalmente correto, se dá quando você escolhe o local ideal, a planta ideal, o animal ideal para aquela sua condição. Mas o que acontece? O pecuarista, assim como nós, né, existem os superfoods, né? Tem, assim, alimentos que, nossa, se eu for comer um blueberry, pronto, né? Eu tô com a minha saúde garantida. E o produtor rural, ele também tem essa tendência de acreditar que certas forrageiras, certas plantas vão salvar a pátria. Se eu criar determinado animal, eu também vou salvar a pátria, entendeu?
Então, não é bem assim, né? E aí tem aquela questão, como eu falei, as plantas de clima tropical são diferentes das plantas de clima temperado. Aí, se eu trago um animal europeu para uma planta que não é adequada para ele, cadê o meu sucesso? Aí eu vou ter que investir, né, naquela, por exemplo, eu trouxe aqui para o Cerrado brasileiro, num clima quente, uma grama, né, do gênero que a gente chama de Cynodon, né? Aí eu trouxe, o meu solo é ácido, eu não tenho a menor condição em nível de solo de plantar aquele capim, né? Aí eu chuchei fertilizante ali naquela área, né? Porque o meu solo estava pobre, então eu tive que botar muito fertilizante para aquela planta crescer, tive que usar irrigação ali, porque tá muito quente, não tinha água, estava seco, entendeu? Aí eu botei um boi japonês ali, num clima quente pra caramba, e aí o bicho tá cheio de carrapato, tá pegando um monte de doença. Gente, sério, o uso de medicamentos e de fertilizantes e inseticidas, enfim, para você controlar a produção vegetal e para você controlar o desempenho do animal, ele só funciona no clima correto, entendeu? Um animal para um clima adequado e uma planta para aquele clima adequado. Então, um correto manejo ambiental, na minha concepção, e por tudo que eu tenho estudado, né, nos meus 15 anos de profissão, ambientalmente correto é isso, é começar pela boa escolha do local, da planta e do animal, entendeu? Não é se a minha fazenda é orgânica, se eu tenho agrofloresta, ou então não quer dizer que porque eu tenho uma monocultura, eu estou, desculpa o termo, detonando o meu ambiente. Não, eu posso ter uma monocultura escolhendo bem o local, escolhendo a planta forrageira, escolhendo o meu gado, fazendo um bom manejo de resíduos, entendeu? Utilizando pouco fertilizante, pouco medicamento veterinário. Então, pera lá, será que o problema é monocultura? Será que a salvação da pátria é agrofloresta, produção orgânica, entendeu? Então, primeiro vamos ver qual que é o feijão com arroz da pecuária. É esse. Porque muita gente não é certificação. acha que é fácil, né? Acha que é pegar a vaca, colocar ali num campo de futebol, gente, estou falando isso para vocês terem noção de pastagem, né? Colocar ali, pegar a vaca, as vaquinhas, põe ali no campo de futebol e alimenta e dá água e tá tudo certo, e aí é só mandar pro abate. Não é mais complexo, né? Exatamente. E esses que têm que ser os pontos a serem discutidos na questão de meio ambiente e sustentabilidade. Não é parar de consumir carne. E você falou um ponto muito importante. O que é sustentabilidade? As pessoas não entendem. A sustentabilidade não é só a gente atingir os aspectos, os parâmetros ambientais. A sustentabilidade, ela é um tripé, né? Aspectos ambientais, sociais e econômicos. Porque, gente, o pessoal fala assim, produtor só pensa no lucro, só quer lucro. Gente, pelo amor de Deus, Tânia vai abrir um consultório. Ela vai ficar fazendo consultas, 10 pacientes por dia de graça? Não, gente, ninguém trabalha de graça. O produtor também precisa ter um lucro para a sobrevivência dele, afinal de contas, aquilo ali é o trabalho dele, entendeu? Então, assim, e a redução de fertilizantes, de adubos, enfim, e medicamentos é interessante para o produtor, porque ele não quer gastar, né? Ele não quer gastar. Entendeu? E outra coisa. Fala. Não, pode falar. Não, é que eu vou iniciar um outro tópico aqui. Pode falar o que você vai falar. Não, a questão do tópico da sustentabilidade, né? É porque, assim, as pessoas têm muito... que por ter um mau planejamento, que você falou aí, né? Ele acaba migrando para grão, porque é mais fácil. Né? Mas para alguns ainda pode ser mais rentável. Eu não diria mais fácil, Tânia. Não diria mais fácil. É que a produção de grãos no Brasil, por exemplo, principalmente milho e soja, são produções que estão bem estabelecidas. Existe um pacote tecnológico, entendeu? O produtor já sabe ali as etapas certinhas que ele tem que fazer. O agricultor, ele tem na cabeça dele
né? Ele tem na cabeça dele certinho as etapas que ele tem que fazer. Ele sabe que se ele plantar de qualquer jeito, lá na frente ele não vai colher a quantidade de saco de milho, de soja, de feijão que ele pensou, entendeu? Agora o pecuarista não faz isso, não tem um protocolo certinho. Cada um cria o gado. Eu me lembro que você fez uma postagem, né? Que a produção está melhorando. A Claro. otimização é por espaço, amiga, que conta a produção? Sim, por hectare. Por hectare. Ih, tá falando aqui que eu vou travar, amiga. Eu vou travar? Não, você já travou, mas voltou. Ah, tá. Então, e aí a gente tem melhorado isso. Tem muita gente que pensa que Brasil é oba-oba, que não tem tecnologia, que não tem fiscalização, que é tudo, tipo assim, que tem carne fantasma. Como é que eu vou dizer, amiga? Como é que é o termo? Carne... Vocês entenderam, né? Carne do mercado negro. Tem, gente, mas não é tudo, né? É muito bem controlado, é muito bem monitorado e é muito seguro, tá? Desde que com registro, né? Que isso é um outro papo e a gente já falou muito. Agora você vai falar sobre o pequeno... eu vou falar o último ponto aqui em relação aos cuidados, né, da produção em pastagem. Uma coisa muito comum, isso não é só no Brasil, tá? Isso é em qualquer país de clima tropical, ok? As plantas forrageiras, elas têm uma estacionalidade produtiva. O que isso quer dizer? No período das águas, estou falando isso assim, de São Paulo para cima, tá? Porque a região sul tem um clima diferente, né? Não é exatamente tropical, então muda um pouco. Mas assim, o que acontece? No período das águas, ali de outubro, que começa a chover, até março, mais ou menos, o capim tá, ó, lá em cima, produção lá em cima. O capim tá verde, tá bem produtivo. Aí começa o período da seca. Que acontece? O capim vai ressecando, vai perdendo proteína, né? Não sei se vocês já viram, né? Agosto, setembro, aqui em Brasília mesmo, você vê as gramas, nossa, fica tudo esturricado, tudo amarelo, entendeu? Então, imaginem vocês assim, os ruminantes, a melhor época para eles comerem é na época das águas e a pior na época da seca, tá? Agora eu vou fazer uma comparação só para vocês entenderem. As galinhas das aves com base na luminosidade, a reprodução delas. Elas são estimuladas pela luminosidade. Então, assim, na época do inverno, vai diminuindo a luminosidade. Se elas não tiverem um controle luminoso do galpão, ela não vai botar. Então, você imagina, se na época das águas, eu só tenho carne para comer na época das águas, tá? Eu tô considerando que os dois animais estão livres na natureza, tá? Tá na minha fazenda, mas eu não estou controlando. Eles são livres ali no pasto. Na época das águas, eu como carne, porque o boi tá gordo. Na época das secas, né, que é o período de maior luminosidade, eu só como ovo, porque não tem pasto, o gado tá magro, mas a galinha tá botando. Eu só como ovo. Dá para ser assim, gente? Dá para ser assim? Não dá, né? Eu quero comer carne todo dia. Eu quero comer carne 365 dias no ano. Então, o que acontece? Na época da seca, a gente tem que lançar a mão de suplementação dos animais. É a época que a gente começa a dar a parte de concentrados, entendeu? Alimentações alternativas que não o capim. Entendeu? Então, é na hora que o pessoal começa a falar, porque o boi tá confinado, porque o boi tá recebendo ração, porque o boi... Gente, o capim, ele tá seco nessa época. Bom, quem não cuida, né? Quem cuida tem capim na época, o ano inteiro, na verdade, né? Você pode também produzir parte do seu capim no período do ano, reservar aquele capim. A gente vai falar sobre essas técnicas, né, de conservação de forragem numa outra live, para poder ter o capim na época da seca. Mas vamos supor que a pessoa não tenha, que o capim esteja realmente ruim no período da seca. Então, eu vou fornecer para o meu boi parte da alimentação dele, não toda, um pouco de grãos, o sal e outros nutrientes que naquela época está faltando.
Fósforo, por exemplo, é um nutriente que na época da seca o capim, ó, perde quase tudo, entendeu? Então, assim, a gente precisa, por exemplo, as pessoas acham estranho falar de suplementação para o gado, mas, gente, a gente não faz uso de suplementação? Um dia a Tânia me falou uma coisa que me marcou muito, sabe? Dizendo assim que não é porque você não está doente que você não precisa de uma suplementação. Às vezes a gente precisa, me corrija se eu estiver errada, Tânia, às vezes você precisa de uma suplementação para melhorar a sua performance, às vezes esportiva ou sei lá o quê. O gado também precisa de uma suplementação para melhorar a performance dele. A equilibrar os agentes externos do meio ambiente. Então, por exemplo, aqui eu tô na Noruega, então não tem sol, então tem que suplementar essa merda, gente, não tem como, não tem como. E aí tem outros fatores, né? Então, assim, estresse é um fator, às vezes, mais interno, né? Mas, enfim, estresse, trânsito, poluição, são muitos os fatores. E também tem as questões que quando a gente quer, na verdade, trabalhar com a otimização. Igual a doutora Flávia está falando, né? A Ana Flávia está falando. Às vezes, não quer dizer que vai morrer se estiver comendo só aquela grama que não está na época certa, né? Mas não vai produzir o tanto quanto poderia. Não vai atingir a sua melhor performance, não vai atingir a sua forma otimizada. E isso também acontece com a gente, ser humano. Então, exatamente. Assim, a suplementação ela vem para isso, né? E aí eu queria falar para o pessoal assim que a escolha dos alimentos, né, que a gente fornece para os animais, a gente não vai ficar escolhendo assim, ai, não vou dar grãos porque grão vai dar distúrbio metabólico, ai, não vou dar grãos porque grãos detonam o meio ambiente. Não é isso a base da escolha. Como que é a base da escolha? Aqueles alimentos que você tá... Eu fiz uma lista de alimentos que eu posso dar para o meu gado, né? Principalmente pensando na época seca. Aquele alimento tem na minha região? Se não tem, ele vai ser mais caro de eu trazer ele, né? Pegar ele e comprar de algum outro lugar mais distante. Vai ser mais caro, né? A disponibilidade desse alimento, eu tenho esse alimento o ano inteiro? Ou eu vou ter que fazer assim, a cada 2 meses eu vou ter que mudar a dieta, entendeu? Do ruminante, de tempos em tempos. Não, a gente vai no mercado, eu tenho sempre lá o meu contrafilé, que é a carne que eu mais amo, entendeu? Eu tenho sempre o fígado lá para eu comprar. Eu não chego no açougue, tipo, de março a abril eu tenho fígado, né? De maio a julho eu não tenho fígado para comprar. Existe isso? Na área animal também não pode ter. Então, assim, eu quero um alimento que esteja disponível na minha região e, portanto, seja mais barato, né? Eu quero um alimento que eu possa oferecer para o meu animal o ano inteiro, né? Formular aquela dieta para o ano inteiro. Ele tem que estar em quantidade, porque se tiver ofertado por uma fonte só uma pessoa que vende aquilo, né? Talvez ele não seja na quantidade que eu preciso, para o tamanho do rebanho que eu tenho, tá? Eu também tenho que ver a digestibilidade daquele alimento, para saber a quantidade que eu vou colocar, e eu tenho que ver se o meu animal aceita bem aquele alimento, né? E pensando também, e o ponto é que os vegetais têm fatores antinutricionais. Então, a gente tem que ver esses fatores antinutricionais para saber a quantidade, a porcentagem daquele alimento que eu vou oferecer para o animal para que ele não tenha nenhum problema. Entendeu? Então, assim, não é porque é grão ou isso, aquilo. Não, eu vou escolher os alimentos conforme esses padrões, esses aspectos que eu falei para vocês. É assim que a gente escolhe. Isso é uma escolha sustentável e ou seja, ambientalmente correta, né? Porque o aspecto ambiental está dentro do termo sustentabilidade. Porque, gente, é igual você falou da sustentabilidade, né? Ela tem que ter uma questão aí social, econômica envolvida, não é só a questão ambiental. E eu vejo muita gente focando só nisso, excluindo o social, o econômico, e aí fica só com esse argumento
Tipo assim, gente, porque se a gente for pensar no planeta Terra, morre metade dos humanos, faz que nem o Thanos no Avengers, estala o dedo, morre aí uma galera, e aí a gente fica olhando para as plantinhas, para os bichinhos, e vai morrendo de fome. Uhum, uhum. Bicho e Outra planta, não é só bicho, né? Uhum. Outro mito que eu queria esclarecer aqui, né? A gente, né, que nós temos uma dieta mais baixa em carboidrato, né, low carb, cetogênica, carnívora, a gente tem a tendência a ficar indignado com certas coisas que a indústria faz, né, com certos produtos que são lançados e tal. Mas assim, a gente não pode generalizar, dizer que toda indústria é ruim, né, tipo, sair atacando a indústria. Porque, gente, frigorífico é indústria. Sem um frigorífico eu não vou comer a minha carne, entendeu? Laticínio é indústria, né? Sem o laticínio, quem pode não vai comer o queijo, entendeu? Aí, por exemplo, tem um discurso, tem muita gente, e eu queria, assim, que a gente passasse a partir de hoje, né? Vocês que estão junto com a gente, não propagasse mais certos termos, assim, manada, sabe? Por exemplo, que a produção animal não usa combustíveis fósseis. Gente, trator, a gente usa. O trator, ele é o quê? Ele é a diesel, entendeu? A gente usa maquinário na produção animal. Então, não dá para dizer, para plantar grão, usa trator que detona o solo, que usa combustível fóssil, para pecuária não usa. Não, gente, isso é utopia, tá? Isso é utopia. O trator, ele veio para substituir a tração animal, e fazer com que a formação de uma pastagem, a adubação, fosse feita de forma mais eficiente e mais rápida, tá? Porque antes, quando isso era feito com tração animal, era um processo lento, né? A distribuição daqueles adubos não era feita, né, de forma eficiente, tá? Então, o maquinário, o desenvolvimento de maquinário foi uma evolução muito grande para a pecuária. E outra, como é que a gente vai falar mal, né, de trator, de mecanização agrícola? A gente anda de carro, a gente anda de avião, sabe, de ônibus. Então, assim, é utopia, é hipocrisia, é falta utopia. de informação. É muito utopia, né? A gente vê essas popstar, né, que querem se vangloriar, querem fazer campanha, né, sobre o meio ambiente, e aí tá com aqueles diamantes de milhões de dólares explorados na África, com mão de obra escrava, tá com aquelas roupas carésimas que elas usam uma vez só. O problema é a roupa ser cara. Tem a roupa mais cara, bebê, e use 30, 40 anos, não tem problema. Né? Tô falando lá no contexto delas, né? Que elas não repetem, né? Ficam naquilo dali trocando, aquelas roupas de látex do Diaba 4. E estão ali, né, criticando, mandando mensagem, fazendo stories do jato particular, bebês. Do jato particular. Não parar de comer carne. Então, gente, muito complicado, né? É muito complicado. Aí vem aquele discurso de não sei o quê, e a pessoa tá ali, né, fazendo aquele discurso falando no iPhone. Como existem outros discursos, gente, que eu acho que não deveriam ser misturados com o assunto alimentação. Alimentação, saúde é uma coisa, né? E bens de consumo, beleza, artigos de higiene, isso aí é outra coisa, sabe? E pode ser muito perigoso, né? Porque ninguém domina tudo, ninguém domina toda a arte, toda a ciência, todo o saber, com certeza, toda a literatura, tá? Então, fiquem ligados com quem está influenciando você. Essa pessoa realmente, será que ela vive aquilo dali? Será que tem alguma discrepância? Será que bate? Né? Então, assim... Eu vou aproveitar o gancho ali, ó, o Papo de Retos falou ali, né, esquerdistas de iPhone, e eu vou fechar a live, porque acho que o tempo está terminando, né? Nosso tempo está terminando.
Tá, então eu vou fechar assim, ó. Questões políticas, tá? Por questões políticas, colocaram na cabeça do consumidor que só pequeno produtor é que faz a coisa pró-ambiente, entendeu? Gente, isso não é verdade. Só produtor é que trata bem os animais. Gente, isso não é verdade, entendeu? A produção vinda de pequenos produtores no Brasil, ela sabe o quê? Horticultura, fruta, legume, né? Esses pequenos produtores, eles não têm recurso financeiro, então eles acabam tendo menor assistência técnica especializada, eles, porventura, né, usam de forma, podem encarretar em chances mais altas de uso incorreto de defensivos agrícolas, tá? De agrotóxicos, que vocês têm tanto medo assim, tá? Esses produtores, muitas vezes, não têm informações sobre como descartar os resíduos que são gerados, entendeu? Esses produtores, pelo fato de não ter grana, não ter trator, não ter implemento agrícola, eles fazem mais uso do fogo. Tem gente que ainda queima terra, entendeu? Porque ninguém vai ficar roçando, capinando, tá? Vai capinar o terreno para ver como é difícil. Então ele não faz a roçada manual, não. Ele taca o fogo logo, entendeu? Então, assim, eu estou dizendo que produtor pequeno faz mal, né? A produção dele é contra o meio ambiente, o produto dele é ruim de forma alguma, tá? Eu não sou contra produtor pequeno, eu só estou dizendo que essa crença de que grandes fazendas, grandes produções detonam o meio ambiente, isso é a grande balela, entendeu? Numa próxima live eu vou falar com vocês sobre sistemas integrados. E os sistemas integrados não tem jeito. Tem que ter, vai falar de fazendas maiores, né? Mas são sistemas que está comprovado. Muitos trabalhos mostrando que os sistemas integrados estão, aspecto ambiental, econômico e financeiro maravilhoso. A gente conversa um pouco melhor sobre a questão de alimentação. Né? Exatamente. Alguma dúvida, gente? Eu vi que tem muita gente aqui com perguntas sobre a alimentação carnívora, mas esse não foi o tema da live de hoje. Mas eu farei, gente, mais para frente, uma live sobre alimentação, sobre nutrição, e eu venho aqui com as principais dúvidas, tá? Sobre alimentação, tá bom, amores? Tá? Então, aqui não é blog de beleza, enfim, tá? Nada disso. A gente vai falar sobre alimentação, nutrição, saúde, produção. A gente vai ver se traz também aqui mais algum produtor, né, de gado, para vocês terem um pouquinho da visão, né, de quem é o produtor, do que ele faz, de quais são os desafios, que existem sim os desafios. Mas eu vou fazer sim, tá? Quem tiver dúvida sobre o que a doutora Ana Flávia falou, mande perguntas. Quem tiver dúvida sobre nutrição, mande perguntas. E eu vou marcar um dia para a gente fazer uma live. Vou ficar mais ativa aqui, tá, meus amores? A partir de final de março, fazer algumas lives para vocês. Já tem a do colesterol meio que engatilhada, tá? Olha! A gente vai vir falar aqui algumas coisas com vocês, principalmente sobre saúde, tá? Vocês comem algum vegetal? Comemos. Gente, até o leão come vegetal. Não pira. Não pira com isso, gente. Não pira. Aqui a gente aqui não é um grupo anti-vegetais, não é um grupo anti-vegano, não é um grupo anti-vegetariano. Gente, vamos gastar o nosso tempo, a nossa energia só falando da nossa carne, só falando do nosso gado, tá? Sem ter que olhar o outro lado. Deixa o outro lado. Vamos falar da gente, ó. A gente, tá muito acima desse papinho, entendeu? Não. Todo mundo perde. Gente, é isso. Vou agradecer a doutora Ana Flávia pelo tempo dela, a disponibilidade dela. Eu que agradeço. O carinho. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar um direct, tá?
É doutora _ Ana Flávia com 2 N's. Com 2 N's. Tá bom? Que vocês vão achar ela no Instagram, ela tá aqui, vocês vão ver aí sempre, que ela tá sempre marcada aqui nas postagens. E podem mandar pergunta para ela, pode mandar aqui pra gente também sobre alimentação, sobre nutrição. E eu vou fazer uma sobre nutrição. E eu acho que a gente vai fazer também algumas lives daqui para frente para a gente fazer reflexões profundas no sentido de qual tipo de carnivorismo a gente vai querer ter no Brasil, já que fomos os pioneiros no Brasil de conteúdo, né? Do mundo, na verdade, de conteúdo exclusivo. A nossa página, gente, aqui a gente vai fazer 40 mil. Muito obrigada a todos que nos seguem. A gente não começou com low carb, a gente não começou com cetogênico e depois mudou, virou a casaca. A gente começou exclusivamente, né? E fomos os primeiros a fazer isso no Brasil, tanto no site quanto no Instagram, a fazer isso de uma maneira totalmente exclusiva. E tá na hora da gente se juntar, sentar, colocar a cabecinha para pensar e ver o que a gente vai querer que seja o movimento do carnivorismo do Brasil, que seja... Vamos parar com o discurso manada, né? O discurso manada, de ficar repetindo as mesmas bobagens por aí. Tanto tem gente do meio low carb, do meio cetogênico, do veganismo, então tem gente de tudo quanto é lado que fica falando umas bobagens e a gente acaba, reproduzindo aquilo, né? Vamos começar a pensar. Exato, e a gente vai querer assim, peraí, a gente vai seguir o que os gringos estão falando ou a gente vai criar o nosso referencial? Né? A gente tem muito a síndrome do cachorro vira-lata, tá? E não, na verdade nós temos muito potencial. Meu bem, o Brasil é o país com o maior potencial agropecuário do mundo, tá? Beijo para quem não acredita nisso, tá bom? Ciência, saúde, beleza. A gente é fera. Nós temos o melhor dado, desculpa. E tá na hora da gente, na verdade, vestir essa camisa e discutirmos qual vai ser o futuro do carnivorismo do Brasil. Ser bucha ou ditar uma nova regra. Esse é o meu convite para vocês refletirem, tá? Estou disposta a conversar sobre esses e outros assuntos. E olha, um beijo e a gente vai gravar mais live. Beijo, gente. Ana Flávia, obrigada. Vou colocar no YouTube, tá bom, meus amores? No nosso canal é só colocar Dieta Carnívora Brasil, que só tem lá a gente, que vocês vão achar, tá bom? Beijo, tchau, tchau. Beijo. Tchau.